Olá, boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook, e nesta quinta-feira, 15 de abril de 2021, o nosso convidado para falarmos sobre a história das Assembleias de Deus em Feira de Santana, Bahia, é o pastor Ronaldo Pereira. Ele nasceu no dia 6 de dezembro de 1959, na linda cidade de Feira de Santana. É casado com Maria de Fátima Cerqueira Silva, pai de 4 filhos, e também ele é avô. Tem também a sua conversão em Cristo Jesus, datada em 29 de março de 1981, na Assembleia de Deus do bairro Cidade Nova, em Feira de Santana. No dia 31 de outubro do mesmo ano, ele desceu às águas batismais. Foi consagrado ao diaconato em 1992. E no ano de 2005, foi consagrado ao presbitério. Em 2018, passou a ser missionário do Conselho Estadual de Evangelismo e Missões, desenvolvendo funções de pastorado em congregações. Ele também trabalha como eletricista, foi militar, enfim, é pesquisador da história assembleiana, desenvolve atividades sociais em sua cidade, tem atuações como relações públicas do orfanato evangélico da Igreja Assembleia de Deus ligada à Convenção CEADEB. Então, presta ao nosso convidado um relevante serviço social em solo baiano. E também ele tem um trabalho como apresentador de programas radiofônicos, rádios AM e FM. Ele é o nosso convidado de honra, pastor Ronaldo Pereira. O senhor é um pesquisador muito dedicado na história das Assembleias de Deus em Feira de Santana, e por essa razão o senhor é o nosso convidado de honra. É muito prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Obrigado por aceitar o nosso convite. A paz do Senhor, pastor Hélio Willen, a paz do Senhor a todos que fazem parte desse memorial assembleano, e o senhor como doutorado. Agradeço esse convite que me deixou preocupado por fazer parte, ser entrevistado pelo senhor através do Instituto Etnos. É um prazer estar com o senhor. O prazer é nosso. Eu quero, em nome do professor Mário Sérgio Santana, que é o nosso presidente aqui do grupo dos administradores do Memórias, e em nome dos demais administradores, agradecer ao senhor que tem prestado um serviço relevante para a história assembleiana, resgatando a memória dos nossos irmãos das Assembleias de Deus na Bahia, especialmente em Feira de Santana. Pastor Ronaldo, a primeira pergunta que eu quero fazer sobre a Igreja Assembleia de Deus em Feira de Santana é como chegou o Evangelho em Feira de Santana? Ao adentrar nesse assunto, eu quero estender a minha saudação ao nosso irmão Mário Santana, ele que foi um canal de bênção para chegar e conhecer o Dr. William. Na verdade, meu pastor, quero dizer que o Evangelho em Feira de Santana, ele chegou nos idos de 1936, o qual chegou através de um comerciante, na condição de tropeiro, comerciante de animais, de uma cidade aproximadamente distante de Feira de Santana, de 133 quilômetros. Esse homem chamava-se José Guimarães. O mesmo, durante semanas, ou quinzena, ou meses, vinha trazer os animais para vender em Feira de Santana, e aí foi quando surgiu a oportunidade dele evangelizar pastor William. De formas também que ele, a forma que o evangelho chegou em Feira, foi de uma forma de uma chamada do pastor Guimarães, ou melhor, irmão Guimarães, irmão Zezinho, quando ele sentiu a chama pentecostal na sua cidade, para sair de Valente, cidade próxima à Feira de Santana, para fazer uma prova com Deus. Ele fez essa prova, no decorrer estarei narrando para o senhor como foi essa prova, chegou o Evangelho em Feira de Santana, pastor.
Queridos internautas, estamos recebendo o nosso querido pastor Ronaldo Pereira da Silva, que é um exímio conhecedor da historiografia assembleiana em solo baiano, especialmente na cidade de Feira de Santana. Por essa razão, ele é o nosso convidado hoje. Vocês fiquem à vontade para participar, comentando, compartilhando, deixando seu joinha, like, e também, se desejar, partilhando esta live que está sendo gravada. Aqueles que não puderem assistir ao vivo, a mesma ficará à disposição no YouTube, no canal do pastor Éder William. Pastor Ronaldo, então o senhor introdutoriamente já nos deu a informação como chega o evangelho em Feira de Santana. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como foi que esses irmãos tiveram a certeza que Feira de Santana era o local certo que Deus mostrou para eles. Como é que eles tiveram essa convicção da parte de Deus que eles tinham que atravessar a Macedônia e fazer a obra em Feira de Santana? Ok. O irmão José Guimarães, conhecido como irmão Zezinho, ao chegar em Feira de Santana, ele olhou o comércio de animais, e por isso que Feira de Santana tem o nome Feira de Santana. Nos primórdios era povoado, uma capela, olhos d'água, Vila de Santa Ana, e coincidentemente, quando ela foi registrada, foi o ano que a Assembleia de Deus foi registrada. Uma coincidência muito grande. Feira de Santana recebeu o nome de Feira de Santana, conforme decreto estadual, e a Assembleia de Deus faz aniversário, né, desse mesmo ano ou seja, da sua fundação. Mas vamos lá. Ele chegou na sua igreja de Valente e fez uma prova. Disse, Deus, se chegar em Feira de Santana com essa boiada e meu pai vender os animais, todos serão a prova de que eu vou pregar nessa cidade. Não deu outra coisa. Ao chegar em Feira de Santana, o primeiro comprador fechou o negócio, comprou a boiada. Aí ele sentiu realmente a confirmação de Deus. Ao sentir, pastor William, essa confirmação, ele começou a visitar a cidade com mais frequência, ou seja, uma segunda-feira, que era a feira. Hoje a feira de animais antigamente, é onde é hoje o Fórum Felinto Bastos, em nossa cidade, praça muito conhecida. E ele saiu da feira, foi ao mercado municipal, que é o mercado da feira livre normal, ou seja, feira de comércio diversos e feira de animais, ou seja, duas feiras, uma só de animais, como temos hoje a feira do gado, e a feira livre normal que tínhamos aqui na cidade. Ao chegar na feira livre, ele encontrou uma senhora desesperada. Essa senhora, com uma filha e uma sobrinha, leu uma matéria de um jornal, deram para um folheto, ou seja, uma literatura. Essa literatura dizia que o mundo ia se acabar dentro de 3 dias. A moça, a senhora, a mãe, a avó, a tia, se desesperou. E aí o irmão José Guimarães, aí agora que está o elo de ligação aí, do Evangelho, a semente em boa terra. Ele aproveitou a parte emocional. Podemos dizer que naquele tempo, né, não tinha ansiedade e depressão, aquela crise psicológica, psiquiátrica, psicológica, nós dizendo, ele aproveitou e disse, Jesus é bom, Jesus salva, ele está vindo. E, devido ao nosso tempo, ela aceitou a Jesus, cujo nome dela, Maria Júlia dos Santos, a primeira crente a aceitar Jesus em Feira de Santana, Maria Júlia dos Santos. Ao aceitar Jesus como Salvador, a alegria foi tanto desse problema psicológico dela, que ela se ofereceu uma das suas casas para o irmão Zezinho, que é hoje, na eternidade, pastor Guimarães. Aí ele ofereceu a chave da sua casa, ele voltou para Valente, despediu da igreja, contou a bênção, em lágrimas, ele veio para a feira e recebeu a chave daquela casa, na Rua do Fogo, hoje Rua Quintino Bocaiúva, número 47. Aí surgiu a primeira semente do Evangelho em Feira de Santana. Isso foi 1936, porém, a igreja foi oficializada como igreja mesmo, que ela alugou, arrumou, que ele era pedreiro, e fundou com um crente a Assembleia de ele e a esposa, mas 3 pessoas fundaram a Assembleia de Deus em nossa terra.
Então, eu ia perguntar exatamente isso. O senhor deu a data de 1936. Está faltando aí 3 anos para o início da Segunda Guerra Mundial, mas eu já quero engatar e aproveitar o gancho e dizer o seguinte para o senhor, Pastor Ronaldo. Pois não. Explique um pouquinho para a gente como se deu a formação da obra em Feira de Santana, de uma forma mais oficializada. A forma oficializada, ela teve a pregação do Evangelho através do irmão José Guimarães, o mesmo, sendo membro da igreja, numa faixa etária de 30 anos, já casado, ele, por não ser consagrado ao ministério, deu início à obra, passou para o pastor oficial, que foi o primeiro pastor, José Moreira e Silva. E esse, sim, aí é uma forma organizada, ou seja, a nível até convencional, porque naquele tempo não tinha convenção, éramos ligados à Cachoeira e recebemos aí o primeiro pastor, ou seja, histórico, José Moreira e Silva. Aí sim, é como o senhor me perguntou agora, surgiu oficialmente como igreja pastorado por um pastor. E, queridos internautas, olha aí, ó, o pastor Ronaldo Pereira da Silva está nos trazendo informações históricas importantes sobre a formação da Igreja Assembleia de Deus em Feira de Santana, no estado da Bahia. Quero dizer ao pastor Ronaldo que eu nasci em São Paulo, mas eu tenho sangue de baiano, porque os meus avós paternos, que já dormem no Senhor, Oswaldo dos Santos e Gersina Maria de Jesus, eram baianos do recôncavo baiano ali, de Caculé. Então eu tenho em meu sangue o DNA da Bahia, viu, pastor Ronaldo? Tem um carinho Prazer. muito grande pela Bahia. Prazer. E essa sequência, pastor William, aí é de forma ordeira, de forma pastoral, começou a surgir os pastores, ou seja, aí, após o pastor José Moreira, década de 38, a final de 40, surgiu o segundo pastor, que foi o pastor Marcelino Araújo, segundo pastor de Feira de Santana. Aí uma sequência, volto a repetir, devido ao nosso horário de tempo aí, para o tempo economizar, surgiu também o terceiro pastor. Escolhe que chamar a atenção desse pastor aqui, desculpa aqui, João Teles, ele esteve aqui em Feira de Santana na época de 42. Ele foi o pastor que eu tive que ter em São Paulo, Porto Ferreira, pegar sua foto para formar a galeria pastoral, que em 2005 formamos a galeria de pastor. Então, uma sequência de pastores, irmão William, e nós vamos dar uma paradinha aqui no pastor Jorge Monteiro, que é o próximo pastor, o quarto pastor de Feira de Santana. Eu estou aqui correndo por causa do nosso horário também. Quarto pastor, Jorge Monteiro. Vamos parar um pouquinho no quinto pastor, que chama atenção na pergunta que o amado irmão me fez. O pastor, agora, pastor Manuel Joaquim da Silva. Manuel Joaquim da Silva foi um pastor, aí dá para olhar os nossos telespectadores, aí os nossos que estão pelo Facebook, nosso muito obrigado aos que estão acompanhando nossa página. Aqui está o Manuel Joaquim. Esse Manuel Joaquim da Silva, nos idos de 48 a 52, ou no ano 50, registrou em cartório, aí agora está dentro da pergunta que o senhor fez. Pastoral José Moreira, registro oficial 1950, Igreja Assembleia de Deus de Feira de Santana. Nessa mesma época, surgiu outras novidades, não sei se eu posso falar agora, o senhor vai perguntar, na área abrangente de outro campo social da igreja. Eu queria perguntar um pouquinho sobre as grandes dificuldades e lutas que os pioneiros assembleianos enfrentaram neste início para que a obra vingasse, para que a igreja ganhasse a sua projeção e desenvolvimento. O senhor poderia citar para a gente as grandes lutas e dificuldades que os pioneiros passaram em Feira de Santana? Os pioneiros, a começar pelo pastor José Guimarães, que chama pastor porque partiu em 95 como pastor, abriu vários campos. Os pioneiros, como ele mesmo, ele sofreu perseguição em Feira de Santana. Exemplo, ele evangelizava na condição de coautor. Todos sabem o que é coautor. Antigamente, o evangelho
avançou muito através de compositor, como também esse que eu falei outrora, anteriormente, era compositor o pastor Manuel Joaquim. Então, José Guimarães distribuía literaturas nas casas aos novos convertidos. A igreja romana saía de porta em porta, recolhendo o material, rasgando Bíblia, tomando Bíblia, para que o Evangelho de Feira de Santana não fosse avante. Sem contar, pessoas que dirigiam a ele e diziam, olha, o senhor precisa sair de Feira de Santana porque o senhor vai morrer. Ameaça de morte. A ameaça de morte. De pistoleiro, foram na casa dele no meado de junho, época de São João, com faca, dizendo que ia matar, procurar o Herodes para matar, que era o pastor, o irmão Zezinho. Então, são essas perseguições, inclusive na condição de pedreiro, ele era pedreiro, trabalhava numa casa. Quando as pessoas de Feira de Santana, minha terra, descobriram que ele era pedreiro, o serviço era cortado. E ele não tinha salário, para os pastores de hoje, até uma certa experiência, ele era um obreiro voluntário, não tinha salário, vivia da sua profissão, ou seja, fazia o serviço e aplicava na obra. Então, essa foi uma das perseguições que ele sofreu. Os demais fizeram a obra, como os primeiros consagrados, como o pastor Manuel Brito, pastor Otávio Dias, irmão Arlindo, esses homens faziam a obra de cavalo, como bandeirantes, fazia a obra, sofreram amargamente, né? Irmão Ezequiel, um prefeito, disse que, uma certa ocasião, foi evangelizar, não tinha comida na região, foi até uma mercearia, numa bodega, e tinha um cacho de banana já peco, morrendo, aqueles filhotes de banana, banana nanica. O rapaz disse, isso aí é lixo, para ele não morrer de fome, ele comprou as bananinhas, fez a obra, e hoje nós estamos aproximadamente com quase 20 mil membros em Feira de Santana. Essas e outras perseguições tivemos em Feira de Santana, para fechar a igreja, polícia e etc. Queridos internautas, amigos e membros do grupo Memórias das Assembleias de Deus, é com alegria que estamos recebendo o pastor Ronaldo Pereira da Silva, que é um historiador e tem feito um grande trabalho com coleta de dados sobre a pesquisa assembleiana em Feira de Santana, em nosso querido estado da Bahia. Ele já fez uma abordagem introdutória sobre como se deu o início, citando as datas de 36, a oficialização em 50, mas ao longo dos anos, pastor Ronaldo, a obra da Assembleia de Deus foi se propagando, foi se desenvolvendo através de vários irmãos que Deus usou cada um deles para o avanço assembleiano em Feira de Santana. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre o papel do irmão José Moreira para o avanço da Assembleia de Deus em Feira de Santana. O pastor José Moreira, ele administrou de forma ordeira, de forma pastoral, e deu sequência ao trabalho, e organizando a igreja com outros pastores que vinham de fora para auxiliar, e passou a igreja a outros pastores sequenciais que eu já citei. Nós queremos informar ao irmão que nós ainda não fizemos ainda o livro da história, a exemplo de Ilhéus, que já tem um livro pronto, que é muito material antigo, guardado, debaixo de muitas chaves, e a gente está pesquisando ainda algo, por esse motivo, que não temos um livreto, um livro apropriado, com detalhes minuciosos, conforme o senhor perguntou. Então, o pastor Zé Moreira tirou sua jornada, passou o pastorado, e outros pastores, como João Teles, Jorge Monteiro, seguiram o pastoral, seguindo uma orientação, eu não digo convencional, porque Feira de Santana, a Bahia era ligada a Sergipe a Bahia. Nós pertencíamos à cidade de São Félix, que também é parte um pouco do Recôncavo, São Félix, era ligado à feira. O primeiro trabalho foi em São Félix, depois veio para a feira. Foi através de São Félix que houve a emancipação realmente do campo de Feira de Santana como campo ligado à convenção, pastor. Eu quero cumprimentar aqui a Marisa Aires, Deus abençoe, está cumprimentando a nós com a paz do Senhor, o Gedeão Santos, que além de cumprimentar, diz muito bom esta oportunidade do nosso querido historiador,
contar a história de de uma grande cidade do nosso estado da Bahia. O irmão Zion também está ligadinho conosco. Deus abençoe a todos e a todas nesta tarde, início de tarde, não é? Queridos irmãos, então estamos aí com o pastor Ronaldo Pereira, falando sobre a história assembleana em Feira de Santana, e eu queria perguntar ao senhor, pastor Ronaldo, que o senhor nos fale também agora, com um pouquinho mais de detalhes, o papel do irmão Manuel Joaquim no avanço da Igreja Assembleia de Deus em Feira de Santana. Ok. O pastor Manuel Joaquim, na minha concepção de historiador, pastor, ele foi uma das pessoas que, para mim, como um pequeno historiador, marcou a Assembleia de Deus de forma burocrática. Ou seja, já falei sobre o registro da igreja, desse período de 1950, ele recebeu a chamada, a vocação, veja o ano, veja o tempo atuais, o século atuais e o antigo. Ele sentiu o desejo, quer dizer, a Assembleia de Deus já tinha a chama ardente do social. Por isso, eu falei para o senhor, conversei com muitas pessoas sobre a função desse pastor, Manuel Joaquim da Silva. Além de ele colocar a igreja em uma rua principal, que hoje é a Avenida do Espaço, ele funcionou nessa localidade aqui, a Senhor do Espaço, Igreja Assembleia de Deus, centro da cidade, que hoje, infelizmente, não temos uma igreja numa rua principal de Feira de Santana. Proverá Deus no futuro, pastor presidente, pastor José, comprar uma casa. Então, o pastor Manuel Joaquim, ele fundou o orfanato evangélico, juntamente com seu ministério, ele e sua família, aqui está, o pastor Manuel Joaquim, a foto da claridade, ele de paletó preto, atrás de branca, que é a sua esposa, e o seu irmão José Joaquim da Silva. Ele, com duas pessoas, melhor, duas crianças, conseguiu abrir o orfanato nesse endereço, acima citar o que eu pronunciei, do orfanato evangélico. Após já inaugurar esse orfanato, ele conseguiu, pela sua habilidade social, não digo como o senhor, como a minha pessoa, ligado ao social, ou seja, ao poder administrativo, legislativo, judiciário, executivo, ele conseguiu uma casa antiga, onde até os guerrilheiros, ou seja, na guerra, na 64, teve os soldados, ele conseguiu e mudou para lá. Aqui está a foto da inauguração do orfanato evangélico da Assembleia. Ao lado está o irmão Braga, irmão Eurico Bester, irmão Eugênio Cavalcante, e de paletó com a Bíblia, o fundador Manuel Joaquim. Este homem fez um trabalho que depois que outro pastor assumiu, no caso, após ele, foi o pastor Severino, e eu via nas gravações que eu fazia, eu gravava, e ia falar, pastor Manuel Joaquim. Aí eu vim descobrir o que foi que ele fez. Registrou a igreja, levou a igreja em vários endereços, ganhou alma para Jesus, consagrou o primeiro obreiro de Feira de Santana, consagrou outros obreiros, enviou ao campo o primeiro obreiro de feira, pastor Manuel Marques de Juazeiro, saudosa memória, enviou, consagrou Manuel Brito. Então, Manuel Joaquim fez um trabalho espetacular. Na minha opinião, modéstia à parte, como a pergunta do senhor, ele fez um trabalho maravilhoso e deixou um legado, ou seja, deixou um carimbo, deixou a logomarca de um trabalho profícuo que hoje atingimos a mais ou menos, desde feira, 170 congregações, fora os campos e as cidades ligadas. Além disso, eu quero ressaltar para o senhor aqui que o pastor Manuel Joaquim, aqui uma foto aqui do antigo orfanato, dá para ver um pouquinho, não está muito bem, mas dá para visualizar aí. A foto, a festa do quilo. Essa festa, as pessoas faziam e levavam 1 quilo de alimento para manter as crianças. Então, todo ano, festa tradicional do orfanato evangélico da Assembleia de Deus da Bahia, em Feira de Santana, e todo ano, as caravanas do todo o campo baiano levavam víveres, mantimento, roupa, sapato, quase 120 crianças ali internado, comandado por uma missionária diaconisa, Adalgisa Borges, cuja rua leva o nome dela.
Olha, internautas, como que é bom a gente conhecer a história assembleiana em nosso querido estado da Bahia, na próspera cidade de Feira de Santana, que tem aí o pastor Ronaldo Pereira como pesquisador, que tem feito um grande trabalho buscando resgatar a memória das Assembleias de Deus. Pastor, a obra de Deus ela não é feita apenas por um homem, né? Um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Eu Verdade. queria que o senhor falasse um pouquinho para nós também sobre o irmão Aristóteles Bispo e o papel dele na obra do Senhor em Feira de Santana. O pastor Aristóteles Bispo foi sucessor do pastor Severino Soares, o qual deu início à construção da Igreja Assembleia de Deus. Aí o pastor Aristóteles, ao assumir, pastor Aristóteles pastoreou vários campos da Bahia, como Ilhéus, Alagoinha, vários campos. Ele foi privilegiado em inaugurar a Igreja Assembleia de Deus, que está aqui a foto, na retaguarda daqui do vídeo, aqui está a igreja, aqui está a igreja, Assembleia de Deus, templo antigo, fundado, ou seja, lançado a pedra fundamental. Olha aí agora, Manuel Joaquim entrando de novo. Manuel Joaquim lançou a pedra fundamental, e esses pastores que citei, até Aristóteles, foi que fundou em 1960. Foi fundado, ou seja, inaugurado. Pastor Aristóteles não tinha curso de teologia, mas através dos ensinos básicos, lendo literatura, Mensageiro da Paz, o Obreiro, ele desenhou o mapa de Nabucodonosor e dava estudos sobre Ezequiel, as profecias, e Deus levou para a sua glória. Então, ele tem um papel fundamental em inauguração da Igreja Assembleia de Deus de Feira de Santana. Após ele inaugurar, ele passou o cajado para um grande pastor que fez também o trabalho, José Rodrigues Sobrinho, que ficou em Feira quase 5 ou 6 anos na nossa cidade. Eu quero aproveitar também, voltando a Manuel Joaquim, sobre o orfanato, não esquecer do importante papel do apóstolo, o apóstolo do Brasil, que eu chamo de apóstolo, pastor Eurico Bergstein. Esse homem teve um trabalho através da missão Finlândia e Suécia. Trouxe para a Bahia, através do pastor Rodrigo Silva Santana, pastor convencional, pastor Dermeval, trouxe verbas para construir o complexo do orfanato evangélico, que hoje está com padaria elétrica, forno elétrico, horta, colégio, área, mas devido à situação do Brasil, pelos códigos do adolescente e criança e adolescente, mudou tudo devido a esse avanço social. Bem, olha aí, ó, o senhor está citando um nome muito importante da história assembleiana, o conhecido missionário Eurico Bergstein. Quando eu falei do Aristóteles Bispo, o senhor disse que ele sucedeu o Severino Soares, é isso? Isso, foi. Então, nos fale um pouquinho do Severino Soares. Aí agora a coisa também toma outro rumo. Também são pastores, abnegados, todos são pastores, respeitamos e consideramos. Agora, tem aquele que fez, o senhor falou planta, Paulo plantou, Apolo regou, importa que deu crescimento. Pastor Severino Soares teve aproximadamente duas gestões. Ele teve a primeira gestão que foi rápida, ele foi um pastor que fez um trabalho maravilhoso em Feira de Santana. Na primeira gestão, ele administrou de forma pastoral, dando ordem, inaugurando igreja. Por exemplo, nós temos a primeira igreja de Feira de Santana que surgiu, ou seja, congregação Pedra da Canoa, onde foi a primeira congregação Feira de Santana. Então, o pastor Severino passou para o pastor Luiz Santana. Eu estou aqui com a revista aqui em mão, estou aqui com algumas literaturas, quero que eu olhe um pouquinho, porque o tempo também é corrido. Mas pastor Luiz Santana assumiu em Feira de Santana e inaugurou, ou seja, fez a pedra fundamental da igreja que eu sou filho, que é Cidade Nova. Então, eu tenho um marco também do pastor Luiz Santana, que lançou a pedra fundamental na Cidade Nova. Após agora o pastor Luiz se ausentar, aí chega, vou mostrar para os senhores, aqui na nossa forma aqui, o pastor
pastor Severino, na primeira gestão, que está aqui no pastor Severino, o sexto pastor, na primeira gestão. Vale fazer uma correção aí, pastor, a primeira gestão, está mais novo, ele passou para o pastor Aristóteles. E pastor Aristóteles passou para o pastor José Rodrigues Sobrinho, que foi para Aracaju, uma correção que eu falei que ele passou, e passei por cima de informar Zé Rodrigues Sobrinho. Então, pastor Zé Rodrigues passou para o pastor Luiz Santana, aí agora veio, na sequência, o segundo mandato, olha a foto, a diferença, ó. A foto jamais, né? Pastor Severino Soares aí, ó, mais velho, mais experiente, em 1972. Aí ele ficou, praticamente, pastor, 13 anos em Feira de Santana. Aí vem agora o trabalho de Severino Soares. Missões, primeiro pastor a pregar na África, da Bahia, do Brasil, em África, em Luanda, em convenção, pegou a malária, quase morre, mas Jesus abençoou. Veio com a roupa da África, um safari, um uniforme da África, veio para a Feira de Santana. Ele conseguiu abrir as igrejas, programa de rádio, centro de recuperação, agora a área social agora, desafio jovem, órgão das crianças, amparo ao menor abandonado. Ele conseguiu emancipar, mais ou menos aqui em Feira de Santana, as cidades Irará, Macajuba, aqui Baixa Grande, Santa Bárbara, Tenquinho, uma média de São Gonçalo dos Campos, uma média de 27 campos emancipados na gestão do pastor Severino Soares. Então, o pastor Severino Soares, realmente, ele fez um trabalho que ficou um legado total em Feira de Santana. Aproximadamente, ele ficou juntando a primeira gestão com a segunda gestão, 13 a 15 anos. E ele fez um trabalho maravilhoso. Foi pastor, foi comendador, foi vereador, foi um homem do povo, um homem que, assim como o pastor Manuel Joaquim, na mídia, bem conceituado. Pois não, pastor? Olha, tem um pastor muito conhecido nacionalmente, o pastor Rodrigo Santana, pastor convencional, de grande expressão nacional, pastor da Bahia. Qual a importância dele para o trabalho assembleiano em Feira de Santana? Nos fale um pouquinho sobre Rodrigo Santana. Rodrigo Silva Santana. Isso. Esse pastor Rodrigo Santana. Aqui está a convenção. Esse homem, Deus levou, mas foi ele o mentor do orfanato em parte. Ou seja, eu procurei o gravador, não consegui, por causa da fita cassete. Ele, no orfanato antigo, no prédio antigo, nesse prédio antigo aqui, eu gravei com ele e perguntei qual eram os planos de ele viajar para os Estados Unidos. Ele disse, irmão Ronaldo, eu vou, mas o meu maior sonho é ver a sede própria do orfanato. Ele terminou a reunião da Liberdade, no Templo Sede, partiu e não teve o prazer de ver o orfanato inaugurado. Então, ele foi um pastor que, na verdade, na concepção de obreiro dessa igreja, dessa convenção, desse ministério local, Feira de Santana, a DEFES e a CEADEB, ele foi um homem que, para mim, mais se destacou convencionalmente falando. Homem que escreveu livro na CPAD, homem que veio de Sergipe, veio de Estância, homem que realmente fazia programa de rádio, inaugurava. E, na semana que ele partiu, ele pregou em Feira de Santana com o tema Operando Deus, quem impedirá? No ciclo de oração dos anos 85, ele pregou em feira e foi para a glória, aguardando a nossa ida em nome de Jesus. O pastor Rodrigo deixou um legado, deixou filhos pastores, deixou trabalho social e Salvador, a liberdade. Quem conhece Salvador não conhece a liberdade, não conhece o pastor Rodrigo Santana. Queridos internautas, é com muita alegria que estamos recebendo o pastor Ronaldo Pereira da Silva, que está nos trazendo a memória assembleiana em Feira de Santana, município do nosso querido estado baiano. Ele já fez aí uma narrativa histórica desde os primórdios, já chegou até a gestão do pastor Rodrigo Santana, muito conhecido, os assembleianos, especialmente aqueles com mais anos de fé,
E também, pastor Ronaldo, eu queria aproveitar o ensejo e perguntar ao senhor, fale um pouquinho para a gente sobre o papel do trabalho, da obra desenvolvida pelo irmão Joézer Cruz Santana. Muito bem. Como o pastor Joézer é o atual presidente, já estamos chegando no nosso horário praticamente, eu vou pedir ao senhor aqui fazer uma ressalva, se o senhor permitir, posso fazer? Permissão concedida. Pronto. Após o pastor, para chegar logo o Joézer que está perto, o pastor Joézer está pertinho aqui da introdução. Ok. Após o pastor Joézer, em 1988, foi realizado o jubileu da igreja. O pastor Eliel Soares, que é um pastor renomado em memória, assumiu o campo de Feira de Santana. Pastor Eliel Soares, filho do pastor Severino. Ao jubilar, Eliel assumiu e pastor para o pastor Firmino Herculano. Destaque para o pastor Firmino Herculano, que ele, na sua gestão, foi o pastor que demoliu o templo antigo. Eliel lançou a pedra fundamental simbólica e passou 14 dias ou 15 dias para demolir o templo, e pastor Firmino deu início à obra. Além disso, a obra de construção do novo templo, e chegando a passar o campo para o pastor Volmar Alcântara dos Santos. Pastor Volmar, pastor também de Feira de Santana. Após pastor Volmar, veio agora, antes do pastor Joézer, que o senhor perguntou Joézer, pastor Carlos Alberto Talentino. Aí agora, em 2000, chega ele com toda a força total. Chega agora o pastor Joézer, aí está, pastor Joézer, aí, ó, Joézer Santana, atual presidente da Assembleia de Deus, que começou a construção, ele deu continuidade, e o templo da Assembleia de Deus em Feira de Santana. Aí, o senhor analisa que ele construiu, em 2003, olha aqui, ele inaugurou esse templo maravilhoso. Vocês veem aí o templo da Assembleia de Deus. Então, pastor Joézer, ele realizou um trabalho que muitos pastores desejariam aqui inaugurar. Aqui está, 2003, Mensageiro da Paz, anunciando a inauguração. Pastor Joézer está praticamente com 20 anos em Feira de Santana. Ele disse que só vai sair aqui com o arrebatamento da igreja. Está com 20 anos em Feira de Santana, fazendo um belíssimo trabalho, tem nos apoiado, e nós temos aqui em preto e branco o templo antigo e o templo novo, quando foi feito o aniversário. Então, o pastor Joézer é o atual presidente, consagrou muitos obreiros, nós fomos também separados do seu ministério, e ele fez um trabalho maravilhoso, está fazendo, irá continuar fazendo em nossa Feira de Santana. O nosso templo hoje dá para quase 5 mil pessoas, essa média aí, com galerias, sala Severino Soares, sala Pastor Guimarães, departamento social, trabalho de filantropia, trabalho outros, e assim sucessivamente. Então, esse é o trabalho da igreja. Quero também registrar no jubileu, nos 50 anos, saindo um pouco aqui da resposta, o jubileu, quando teve o batismo aqui, esses pastores. Desses pastores aí, nós temos só, nesse mundo que estamos vivendo, o pastor, pastor, já partiu, o pastor Manuel Marcos, pastor Moacir, pastor Severino e o pastor João Evangelista. Esse aqui, João Evangelista. Esse aqui está entre nós, João, que é sogro do pastor Joézer Santana. Então, é uma história maravilhosa, e louva a Deus pela vida do nosso presidente Joézer Cruz Santana. Missionária Leila está conosco também, cumprimentando com a paz do Senhor, Deus abençoe. Pastor Ronaldo, nos fale um pouquinho sobre o trabalho missionário que tem sido desenvolvido pela Igreja Assembleia de Deus em Feira de Santana. Missões. Missões. Começou com o primeiro missionário em Feira de Santana, ou seja, os primeiros missionários, na gestão do pastor Severino Soares. Pastor Isaías Oliveira Soares foi à África, foi na Nairobi, foi em Luanda, em vários países, e o pastor José Teles da Silva foi ao Chile. Eles fizeram o trabalho do Senhor, concluíram o trabalho e voltaram para o Brasil. Na gestão do pastor Severino, e sequenciando outros pastores,
Deus chamou o pastor Itamar Fernandes para a África, Moçambique. Lá ele implantou uma base, implantou um campo. Hoje tem um trabalho, Missão Pieia, missão maravilhosa, está em Feira de Santana em viagem devido à pandemia, mas o trabalho de missionário continua mantido por Feira de Santana, com vários missionários na África, ligado à ADEFES, Feira de Santana e outros missionários. Então, as missões continuam na África, Moçambique, a missão com o pastor Itamar Fernandes e o pastor Wilton e outras irmãs e outros que estão lá na África, o trabalho missionário. Além das missões local, que é o trabalho do Centro de Recuperação Desafio Jovem, inaugurado pelo pastor Severino Soares, que hoje a igreja também colabora com o trabalho social. E é exatamente sobre esse assunto que eu peço que o senhor traga informações históricas sobre como que foi ganhando projeção o trabalho social e como que está, no momento, o trabalho social da Igreja Assembleia de Deus em Feira de Santana, pastor Ronaldo. O trabalho social da igreja, além de trabalho de auxiliando as pessoas desempregadas, como alimentação, cesta básica, etc. O Desafio Jovem é um centro, é uma área aproximadamente, se eu não me engano, dá umas 3 tarefas ou 4, é uma chácara que adquiriu, e lá existe jovens, só homens internados, se recuperando do mundo do álcool, dos tóxicos, entorpecentes, e essas pessoas são integradas à sociedade com emprego, com famílias que são destruídas através de pedagogos, psicólogos, médicos, e atuam, nutricionistas e outros, uma palavra de estímulo para essas pessoas. E nós temos hoje conosco pastores, empresários que passaram pelo Desafio Jovem e hoje estão recuperados e são contribuintes do trabalho social. Portanto, é um trabalho vasto, continua todo vapor, e hoje, agora melhor, está tendo apoio da Convenção Baiana, CEADEB. Pastor Ronaldo, alguma pergunta que eu não tenha feito e o senhor deseja falar sobre a Igreja Assembleia de Deus e a sua história no município de Feira de Santana? Fique à vontade, aquilo que o senhor julga que é importante, que não pode faltar aqui na live. Esse é o momento para que o senhor, assim, fique com toda a liberdade. Eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso irmão, saudosa memória, Gerson Gomes da Silva, o primeiro evangélico a ser vereador em Feira de Santana e deputado. Esse homem fez um trabalho maravilhoso, foi um braço forte no orfanato em todos os pastores que esteve em Feira de Santana. Ele conseguiu colocar na Constituição da Bahia a proibição de usos de cigarros, ambiente fechado, etc. E conseguiu colocar a Bíblia no plenário. Quem conseguiu colocar a Bíblia no plenário da Câmara foi o deputado Gerson Gomes, saudosa memória. Eu quero destacar e dizer aos irmãos que o Círculo de Oração foi fundado pela nossa irmã Anália Nascimento. Essa irmã Anália, ela fundou o Círculo de Oração. E hoje o Círculo de Oração estará completando 72 anos. O orfanato completa 71 anos e o Círculo de Oração 72. O que vale ressaltar é que a irmã Anália, tem uma foto aqui na minha retaguarda, ela fez a doação do terreno atual da Assembleia de Deus de Feira de Santana. Ela fez a doação do terreno e, com seu esposo, a alegria de servir ao Senhor, fez a doação desse terreno. O Centro de Recuperação completa 41 anos de idade, ou seja, de fundado. A Assembleia de Deus, o Centro de Recuperação, foi fundado há 41. Inclusive, eu estava presente, tenho gravado, mas devido aos aparelhos antigos, está com problema, mas vamos tentar salvar. Então, essas informações, pastor, eu também gostaria de destacar também alguns nomes dos pioneiros, rapidinho, por causa do tempo. Os primeiros crentes de Feira de Santana, que eu não falei no início, foram primeiros convertidos: Maria Júlia, Arlinda Barbosa, Inês Silva, Cândida Pereira, Brasilina Martins, Justina Francolina, Otília Ferreira, João de Oliveira. Esse João de Oliveira, terceiro membro, esse homem foi oficial de justiça, se converteu. Olha, agora o senhor e os participantes vão entender. Essa obra não tinha energia em Feira de Santana. Ele usava esse instrumento aqui, ó,
Olha que coisa maravilhosa. Candeeiro, ele fala que não tinha energia e fazia os cultos através de querosene com o candeeiro. Inclusive, esse candeeiro aqui vai para o irmão Castro, né? Pastor Carlos Castro. Vou mandar para ele esse candeeiro para ele, para o histórico da cidade do Ceará. Então, e tivemos os primeiros batizados com o Espírito Santo, Cândido da Pedreira, Justina Francolina, Maria Júlia. A igreja funcionou em várias ruas de Feira de Santana, vários locais, e assim a obra de Deus foi feita. E nós, atendendo o chamamento de Deus, nós fizemos o trabalho evangelístico, o maior trabalho evangelístico até hoje. Essa foto aí estava mais forte um pouquinho, né? Estava mais forte. Nos anos 80, o trabalho GEADEM, Grupo Evangelizador da Assembleia de Deus em Marcha, que repercutiu nessa Bahia, foi fundado pelo pastor Jerônimo, equipe, ganhando algo para o reino de Deus, e aí nós estamos até aqui hoje fazendo o chamamento do Senhor, meu caro pastor William. E aqui está a foto do pastor Manuel Brito, pai do pastor Davi Brito. Esse homem foi um dos primeiros a consagrado ao ministério de Feira de Santana pelo pastor Manuel Joaquim. Queridos internautas, estamos edificados por aquilo que ouvimos da parte do pastor Ronaldo Pereira da Silva sobre a história das Assembleias de Deus em Feira de Santana. Meu querido pastor Ronaldo, eu queria que o senhor, nesse momento das considerações finais, fizesse os agradecimentos e também fique à vontade para deixar o seu contato, caso algum irmão queira compartilhar com o senhor a história das Assembleias de Deus na Bahia, no seu município ou na região aí onde o senhor está. Fique à vontade aí para que o senhor possa fazer as considerações finais. Eu quero agradecer ao senhor, mas fazer uma ressalva em tempo. O primeiro casório de Feira de Santana aconteceu em 39, Praxé de Zacarias, o primeiro enlace matrimonial da igreja foi Praxé de Zacarias e irmã Inês, ambos parentes da primeira crente de Maria Júlia. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer ao senhor. Nós estamos aqui em Feira de Santana. Nosso e-mail é prronaldo59@gmail.com. Página do Facebook. Nós temos, por enquanto, só o Facebook, é Ronaldo Pereira, Feira de Santana, Bahia. E agradecer imensamente. Fiquei muito preocupado, me deu dor de cabeça, me deu um pouco de ansiedade, a garganta temperou por esse convite tão especial que eu não merecia, não mereço, mas aprove a Deus usá-lo de forma especial. Aqui, e finalizando, nós temos aqui a foto com o nosso pastor presidente do seu aniversário, pastor José, que tem feito um trabalho maravilhoso. Quero abraçar o pastor Enoque, sobrinho do pastor Manuel Joaquim, que está acompanhando, nosso irmão Heber Amaral Soares, que é pastor Severino Soares, e muitos outros que me mandam uma foto, me doam um documento antigo para que possamos anunciar para o Brasil e para o mundo o que foi ou o que é a Assembleia de Deus. Hoje nós temos quase 20 mil membros em Feira de Santana e quase 17 setores de igreja aqui, pastor Edwin. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana. Agradecemos muitíssimo ao pastor Ronaldo Pereira da Silva pela ótima entrevista e agradecemos, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira, que é dia 22 de abril, ao meio-dia, horário de Brasília. A live será transmitida aqui mesmo, no Facebook do Grupo do Memórias, e eu estarei recebendo o pastor e mestre José Elias Croce para falar-nos sobre formação e aperfeiçoamento de obreiros assembleianos. Então, até lá, permitindo Deus, um forte abraço e a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão.